Boa tarde a todos, todas e todas. Bem-vindos ao nosso segundo encontro do ciclo de formação em comunicação. Hoje o tema da nossa conversa será, afinal, o que é advocacy? E recebemos aqui o lindeus e o querido Matheus Torre, jovem LGBTQIA+, de 26 anos, pernambucano, formado em Relações Internacionais e atualmente faz parte da diretoria executiva do Engaja Mundo. Acompanha desde 2015 os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os ODSs, sendo parte da estratégia de advocacy para acompanhamento e implementação dos ODSs aqui no Brasil. Também discute temas como direitos sexuais e direitos reprodutivos de jovens e promoção da democracia e igualdade de gênero. No Engajamundo, tem experiências na gestão de rede de voluntariado, na criação e desenvolvimento de metodologias de formação para a juventude, além de liderar projetos e campanhas focados na temáticas socioambientais. Bem-vindo, Matheus, uma felicidade estar aqui com você. E lembrando que após a conversa, o encontro será disponibilizado no YouTube do IBEAC. E o certificado só será disponibilizado no segundo encontro após o preenchimento de um formulário de avaliação. Esse encontro aqui está sendo promovido pelo IBEAC, CPCD e Engajamundo. A agência de comunicação comunitária é apoiada pelo Programa de Valorização de Iniciativas Culturais aqui da cidade de São Paulo, pela Secretaria de Cultura da cidade. É isso, sejam todas e todos bem-vindos, e é com você, Matheus. Oi, gente, acho que é um prazer, assim, estar aqui. Primeiro, boa tarde, espero que todo mundo esteja bem, na medida do possível, né? Essa apresentação que o Bruninho fez fala um pouco sobre quem eu sou, mas eu também queria deixar já... Fernanda, eu sabia que era você, amiga, que estava aqui. Eu queria já agradecer de antemão ao Bruninho por essa parceria que a gente já tem, né? Esse sonho de fazer coisas juntos com os projetos que ele participa e engaja. E também já deixar aberto que é para ser um diálogo mesmo, é muito menos para eu estar aqui como um professor que está dando uma palestra ou algo desse tipo, e para a gente poder trocar. Eu vou fazer uma apresentação, que é a nossa apresentação base aqui no Engaja Mundo, que vai ser meio que o fio condutor desse nosso papo. Então, vocês podem, sempre que precisar, levantar a mão aqui no aplicativo, ou mandar mensagem no chat, ou até abrir o microfone e fazer uma pergunta, se vocês tiverem alguma dúvida. Primeiro, eu quero falar um pouco sobre o Engaja. O Engaja é uma organização que surge em 2013 com o objetivo de engajar jovens do Brasil nas agendas socioambientais globais, nas conferências da ONU. E a gente, desde 2003, trabalha nesse processo de formação e desenvolvimento de capacidade de jovens em todo o território nacional. A gente está nas 5 regiões do Brasil. E a gente trabalha aqui no Engaja a partir de 4 pilares, que é esse de educação, participação, mobilização e advocacy. Aqui eu vou hoje falar um pouco sobre as nossas experiências em advocacy e também um pouco sobre como a gente entende que a nossa maneira de fazer advocacy, ela pode ser replicada, ela pode ser multiplicada e também ela pode ser usufruída por tantos outros grupos que a gente acha que podem fazer a diferença nos seus territórios. Eu vou começar a apresentação agora. E como eu não vou ficar vendo vocês, porque quando eu apresento aqui eu não consigo visualizar, vocês, se tiverem alguma dúvida, podem abrir o microfone, tá? É isso. Vocês estão vendo aqui a apresentação? Sim. Então, a gente, no começo do ano passado, diante do contexto da pandemia, a gente precisou readaptar uma dessas nossas... Essa é uma formação autoral nossa, foi desenvolvida pelos jovens do Engaja Mundo, foi desenvolvida pelas pessoas que participam da rede, também da gente que é do administrativo, pensando como passar esse nosso aprendizado sobre advocacy para jovens de todo o Brasil, a partir dessa abordagem que a gente tem de trabalhar em rede de voluntários, né?
E no ano passado, a partir do desafio da pandemia, a gente precisou reformular essa formação que normalmente acontecia no presencial, então a gente tinha uma facilitação de, possivelmente, se isso estivesse acontecendo em um contexto normal, eu estaria junto com vocês, talvez em parelheiros, na biblioteca, fazendo essa atividade, juntando uma galera massa, discutindo isso a partir desse olhar de estar junto, sabe? De estar presente, de poder ter uma formação que tivesse a presença física de todo mundo. Mas o contexto da pandemia nos exige trabalhar online, então a gente precisou pensar um formato para essas formações que também fosse online, que pudesse ser replicado nesse tempo de pandemia para a gente não ficar parado, né? Que a gente continua entendendo que o trabalho de desenvolvimento de jovens é algo primordial, principalmente nesses momentos que a gente está vivendo, de um contexto político muito complexo. E por isso surgiu a ideia de criar uma receitinha do Advocacy. Quando todo mundo começou esse momento da pandemia, todo mundo começou a pensar, tipo, meu Deus, o que é que eu faço para almoçar de diferente? Porque todo dia eu faço a mesma coisa, do mesmo jeito, com o mesmo tempero. E daí eu fiz, nossa, isso no começo da pandemia de fato bombou, né? Essa coisa dos tutoriais, dos canais de receita, de ter umas receitas mais práticas que pudessem ajudar nessa rotina. E daí a gente tentou incorporar isso nessa formação do Engaja, que justamente mostra o passo a passo de como preparar a sua estratégia de advocacy. Eu peço agora um momento de preparação, assim, que vocês tenham um caderninho próximo, possam, sempre que tiver alguma dúvida, alguma pontuação, fazer essas anotações que a gente vai sanar, tanto nesse encontro quanto também no próximo, que a gente já tem planejado de fazer com vocês. E se vocês pudessem também, seria muito legal se vocês pudessem escrever o nome de vocês, a idade e de onde vocês são aqui no chat, para depois eu dar uma olhada e entender onde é que vocês estão localizados. Pensando, de fato, o ponto central dessa formação, que é pensar sobre o que, afinal de contas, é o advocacy, a gente conseguiu colher na nossa experiência do Engajo essa definição que eu vou falar para vocês agora. A definição de advocacy, ela é muito discutida academicamente, no mundo das empresas, no mundo das organizações não governamentais, que é, enfim, esse setor que o Engaja faz parte, mas, ao mesmo tempo, é uma definição que ela pode ser adaptada a partir da necessidade de quem está fazendo esse advocacy, né? Ela não tem um exemplo, ela não tem uma regra fixa específica que diga que é dessa maneira que se faz advocacy. A gente tem definições conceituais que podem, sim, ser utilizadas para abordar a questão, mas não necessariamente ela é fechada, porque ela é adaptada à realidade de cada um. Então, para seguir com essa definição, a gente colocou que o advocacy pode ser definido como um ato de defender, apoiar ou recomendar um interesse, entendendo que esse interesse pode ser desde uma política pública até uma iniciativa proposta para uma escola ou universidade. Quando a gente pensa em política pública, a gente pensa na Câmara dos Vereadores, a gente pensa no Congresso Nacional, na Câmara de Deputados, no Senado, e daí a gente pensa, tipo, mas qual a minha efetiva participação, a possibilidade real que eu tenho de participar dessa construção de uma política pública? A gente, às vezes, entende política pública como algo muito distante da gente, mas está no nosso dia a dia, está na nossa mobilidade urbana, está no pegar o busão, pegar o metrô, está no nosso dia a dia de ter saneamento básico, e saneamento básico se entende, por exemplo, de ter esgotamento sanitário no bairro que eu moro, de ter coleta de lixo, de ter ruas pavimentadas, de ter, por exemplo, acesso a lugares que não ofereçam risco à minha saúde. Então, isso tudo tem a ver com saneamento básico, isso tudo tem a ver com política pública. E ela está atravessada no nosso dia a dia, e se a gente não agir para transformar isso, seja através do voto, seja através de ações locais que possam transformar essa situação, a gente não consegue ter uma mudança. E também pensar que isso é uma definição um pouco mais distante, pensando em política pública. Mas o que é que na minha escola eu posso pensar e fazer de diferença? O que é que eu posso fazer na minha universidade que pode construir uma mudança, que pode pautar e consolidar uma transformação naquele território, naquele lugar que eu estou ocupando ou naquela comunidade? Aqui também a gente precisa entender o porquê de fazer advocacy.
que é justamente para influenciar políticas, sejam elas em qualquer instância, como eu falei. Pode ser na universidade, na escola, mas pode ser no poder público, pode ser na associação de bairro, pode ser dentro dos projetos que vocês fazem na biblioteca. Enfim, acho que há uma infinidade de incorporações de como fazer esse advocacy e o porquê, e diversas abordagens também. E, no final de contas, a pergunta é: quem é que faz advocacy? Todo mundo pode fazer advocacy, desde o setor privado, que é quando, por exemplo, uma mineradora, uma empresa de petróleo vai lá no Congresso Nacional e consegue pautar uma lei, consegue pautar uma proposta de mudança em alguma normativa para beneficiar esse grupo, mas também pode ser feito por a gente, que é da sociedade civil, que está ali e diz, acho que tem um problema aqui no meu bairro que não tem praça. A gente precisa que a prefeitura construa uma praça aqui para poder as crianças terem onde brincar, onde os adultos e idosos terem onde também ter um lazer, se exercitar. Como a gente pode fazer política pública? E pensar quem faz isso somos todos e todas nós. Sendo em todas as instâncias, né? Pode ser o municipal, pode ser o comunitário, pode ser o bairro, pode ser às vezes dentro de casa. Tipo, ai mãe, a gente precisa, sei lá, fazer a separação correta do lixo. Ainda que muitas vezes o seu bairro não tenha a coleta separada do lixo entre lixo orgânico e lixo comum e os resíduos recicláveis, só fazer a separação já ajuda quem vai estar lá na ponta fazendo a triagem desse resíduo. Então, muitas vezes a gente acha que por não ter esse serviço na nossa comunidade, no nosso bairro, isso não pode ser feito, isso não é eficaz de ser feito. Então, existem também essas discussões sobre quais as esferas que a gente pode fazer esse advocacy e que pode ser desde o individual, no coletivo e também no político, que são esferas que são complementares, mas que podem ter abordagens diferentes. Dentro disso, a gente tem, nessa formação, o que a gente colocou como essas instruções, que elas são um caminho para a gente pensar justamente o que é esse advocacy, quais são os passos, qual a estratégia, qual a maneira de fazer isso. Então, a gente tem um componente extremamente importante, que são os componentes pessoais. As pessoas que fazem advocacy, elas precisam ter muita proatividade, boa vontade e disponibilidade, porque, de fato, exige um pouco mais de dedicação, exige um pouco mais de elaboração sobre o que é esse conceito e até o que é essa abordagem, essa atividade de fazer advocacy. Então, isso é um elemento muito importante. Dentro dessas instruções, a gente tem a seção de ingredientes e utensílios, que é a lista do que você vai precisar para ter um bom resultado. Quando a gente está fazendo uma receita e a Ana Maria Braga fala, precisa de uma caçarola funda para poder fazer um molho. Aqui é a mesma coisa, a gente precisa de instrumentos e utensílios para conseguir, através desse ferramental, chegar o nosso objetivo hoje para vocês também. Por fim, o modo de preparo que eu falei, que vai ser a partir das necessidades que vocês vão ter, seja localmente, seja na região, seja no projeto, seja em qualquer instância que vocês tenham, o modo de preparo vai ser algo que vocês vão poder adaptar. E por fim, eu vou dar algumas dicas, que essas são essas dicas do chefe, assim. Quando, sei lá, a Ana Maria fala, pincela gema de ovos em cima da torta para ela ficar dourada, a gente vai também trazer um pouco disso aqui, de dizer quais são as possíveis dicas e sugestões que ajudam nesse processo todo. Quero saber se está tudo bem até aqui, se todo mundo está conseguindo acompanhar, se todo mundo está me ouvindo bem. Tudo certo. Tá okay. Tudo ok aqui. Ótimo, legal. Passando para a parte dos ingredientes aqui, para seguir esse nosso fluxo, e também tentar fazer um resumo mais breve, porque depois vocês vão receber 2 materiais complementares que vão ajudar a vocês entenderem mais detalhadamente o que é cada um desses conceitos. Aqui eu vou dar uma passada um pouco mais rápida para a gente também ter um momento de debate e poder pensar um pouco sobre essas reflexões que surgiram com vocês. Dentro dos ingredientes, a gente tem 3 etapas, e dentro dessas 3 etapas tem instruções específicas para elas. Mas a primeira é a identificação e mapeamento, então a gente vai aqui mostrar para vocês quais são, talvez, as ferramentas que a gente sugere para vocês poderem identificar e mapear o que é a causa de vocês, o problema, pensar os atores e atrizes envolvidos e também pensar como vocês identificam forças e fraquezas, ameaças e... eu não lembro agora outra coisa. Oportunidades, na real. Para vocês poderem agir nessa perspectiva do advocacy.
No segundo ponto, a gente vai falar sobre qual é a nossa estratégia, como nos preparar para agir. E, por fim, a gente fala um pouco sobre o ativismo em comunicação, que é muito da identidade do Engaja de trabalhar com essa questão de ser ativista e poder criar uma ação que gere um impacto a partir de uma abordagem mais lúdica, mais artística, cultural, que seja, e que gera um impacto e dá visibilidade para uma causa. Aqui, nesse primeiro ponto, sobre identificação e mapeamento, são 4 passos que a gente pode seguir, que é o que a gente sugere nessa formação aqui do Engaja Mundo. O primeiro, a gente precisa escolher uma causa. Ai, Matheus, mas é muito difícil escolher uma causa. Eu vou falar de mim, por exemplo, agora. Eu sou um jovem gay do interior de Pernambuco, que mora em São Paulo e que, enfim, discute as questões socioambientais da atualidade do Brasil, assim. Como é que eu escolho uma causa? Tudo isso que me atravessa enquanto identidade, enquanto marcadores sociais, pode ser uma causa. Eu posso agir pela população LGBT buscando construir políticas públicas, buscando construir um processo de disseminação da importância de se educar, de respeitar o próximo, de garantir essa diversidade de gênero, essa diversidade de orientação sexual. Isso pode ser uma causa. Mas a causa por si só ela é muito ampla. Quando eu falo de comunidade LGBT, eu falo de muitas pessoas. Eu falo de lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, assexuados, intersexo, enfim, queer, uma infinidade de identidades. Mas cada um e cada uma de nós tem sua particularidade, tem a sua maneira de agir e tem uma pauta, tem talvez um problema. Então vamos falar da inclusão produtiva, ou seja, colocar pessoas no mercado de trabalho que sejam da população T, de trans e travestis, que é uma população que é marginalizada pela sociedade. Quando eu estou falando de uma questão específica como essa, de inclusão produtiva de pessoas trans e travestis, eu estou falando de um problema específico, que eu identifico que essas pessoas não têm muita dificuldade de acessar o mercado formal de trabalho. Então, esse é um problema de uma causa. Vocês conseguiram entender isso? Tá... Perfeito. Ótimo. Então, das ferramentas que a gente usa para... Então, a causa é algo grande e amplo e a gente precisa ir afunilando, né, para chegar num lugar que a gente consiga poder pensar uma ação concreta e agir sobre aquilo. E uma dessas ferramentas desse afunilamento é a ferramenta do objetivo SMART. O objetivo SMART, ele é um formato de construção desse problema que ele nos ajuda a identificar algumas questões. Por exemplo, SMART é uma sigla. Sabe aquele negócio que a gente escreve para a mãe, com o nome inteiro da mãe, a gente escreve uma palavra para cada letra da mãe? Eu não sei o nome disso, eu sempre erro quando eu falo esse termo. E daí o SMART é essa mesma coisa. Ele é uma sigla em inglês, que a gente não conseguiu, de fato, traduzir, mas a referência é em português. Então, por exemplo, S tem a ver com ser um objetivo específico. Ele precisa ser um problema específico. Ele precisa ser um objetivo que ele tem um delineamento muito, muito elaborado, tipo, muito bem contornado. O M tem a ver com mensurável. Então, ele precisa ser passível da gente conseguir mensurar, da gente conseguir avaliar, monitorar e conseguir dizer, eu quero poder, e eu vou dar um exemplo de objetivo SMART que eu não terminado de explicar, eu já estou me adiantando. A é de aplicável, R, se eu não me engano, é de se é possível de ser realizado, se ele não é algo extremamente distante, impossível, e T é com marco temporal definido. Então, por exemplo, vou tentar criar um aqui agora, e vocês me ajudam. Eu quero, por exemplo, incidir no Congresso Nacional para passar uma lei até o final de 2021 que garanta o auxílio emergencial de R$600 para toda a população brasileira. O objetivo é muito específico, garantir o auxílio emergencial de R$600, então eu consigo mensurar se ele vai ser de R$600 e se também essa mensuração tem a ver com o espaço temporal, se até o final de 2021 eu consigo garantir isso. E daí a gente avalia se ele é realizável e se ele é passível de ação, né? Se ele pode ser realizado de fato. Então, isso é um objetivo SMART e nesse
documento de apoio que eu falei que vocês vão receber, tem um exemplo mais específico que tem essas letrinhas especificando o que é cada uma delas para facilitar essa compreensão de vocês. O terceiro passo, a gente fala sobre o mapeamento de atores e atrizes. Então, a gente tem uma metodologia que a gente coloca numa meia-lua, de um lado, os nossos aliados ativos, e do outro lado são os nossos opositores ativos. E no meio disso é um espectro. Então, a gente tem aliados e opositores ativos. Aí aqui, antes de chegar no meio, opositores e aliados passivos. E no meio a gente tem atores neutros, que podem ser levados a estar mais voltados para um lado ou mais voltados para o outro. E nessa identificação de atores nesse espectro, a gente consegue entender, por exemplo, nesse objetivo que eu falei, o objetivo de aprovar o auxílio emergencial de R$600 até o final do ano de 2021, eu consigo identificar, por exemplo, quem é meu aliado nisso. Aí eu vou dizer a Coalizão pela Renda Básica no Brasil é meu aliado ativo, porque já discute essa pauta. Mas, por exemplo, o Bolsonaro é um oponente ativo, porque ele não quer aprovar o valor de R$600 para o auxílio emergencial. E no meio de tudo isso, tem outros atores que a gente explora a partir dessa ferramenta. Nesse quarto passo, a gente fala sobre análise fofa. Não sei se vocês já ouviram falar. Ela é uma matriz, assim, um jogo da velha, uma hashtag, na qual a gente tem fatores internos e externos, e essa definição de fofa é para fortalezas e oportunidades, fraquezas e ameaças. E daí a gente pensa esses dois fatores, tanto interna quanto externamente. Quais são as nossas forças internas? Por exemplo, pensando nesse problema do auxílio emergencial, a gente tem as nossas forças internas, por exemplo, um corpo técnico robusto que consegue pensar essa proposta a partir do trâmite da lei, a partir da maneira de se aprovar esse auxílio no andamento do Congresso, no andamento regimental, no andamento do procedimento normal de acontecer lá. Mas a nossa fraqueza, por exemplo, é ter um governo que não quer aprovar isso. A nossa ameaça, na real, é isso. A nossa fraqueza é, por exemplo, não ter recurso financeiro para mandar esse corpo técnico para Brasília. Então, a gente consegue identificar dentro dessa análise fofa quais são esses elementos que a gente precisa fortalecer e quais elementos a gente tem ali já tranquilidade de trabalhar e que já nos ajudam a atingir o nosso objetivo. Tudo bem até aqui, gente? É que às vezes eu acho que eu falo muito rápido. Tudo bem. Tá suave. Obrigado. Eu sempre fico perguntando isso, porque eu sempre fico tentando checar se tá tudo bem, porque às vezes eu me embolo mesmo. Vamos lá. No segundo tópico que eu falei lá em cima, da estratégia de preparação, a gente tem 3 passos. A gente precisa entender o que é a nossa estratégia e o que é a nossa tática. Estratégia tem um olhar mais macro, mais amplo. Então, a nossa estratégia é convencer os deputados a partir de um vídeo que a gente produziu de sensibilização sobre as famílias que estão passando vulnerabilidade socioeconômica nesse momento. Isso é uma estratégia. E a tática é o vídeo. A nossa estratégia ela é o maior e a tática tem a ver com como se fosse um subtópico do como a gente vai atingir essa estratégia, como a gente vai realizar ou executar essa estratégia. O segundo ponto, e é um termo também em inglês, que a gente não conseguiu traduzir, mas que é esse elaborar os pontos de lobby. Isso tem a ver quando a gente faz um advocacy que é direto com os tomadores e tomadoras de decisão. Quando a gente vai lá e vai falar com um deputado, vai falar com alguém de uma empresa, vai falar, sei lá, com o representante ou a representante do bairro, da comunidade, de uma organização que seja. E o lobby ele tem a ver com a elaboração dos elementos que vão convencer aquela pessoa de que a minha proposta é boa, de que a minha proposta é relevante, de que a minha proposta foi bem feita. Então, o lobby são esses pontos gerais, assim, esses tópicos que vão dizer, nós queremos que, enfim, de novo, vou continuar usando o mesmo exemplo do auxílio emergencial, tá? Para poder ficar um fluxo mais linear de pensamento. Quando a gente fala do ponto de lobby, a gente vai lá e diz, existem X% de famílias brasileiras que entraram em situação de vulnerabilidade socioeconômica, que hoje estão passando fome, que têm que têm insegurança alimentar no seu dia a dia. Então, isso é um ponto de lobby, do tipo, precisamos transformar, enfim, políticas que garantam a segurança alimentar e o auxílio a essas pessoas que estão nessa situação. Isso é um ponto. E daí elabora um pouco sobre isso, sempre tem um dado, sempre tem uma estatística
que ajuda a convencer porque a sua proposta ela é boa, porque essa ação e o objetivo dela é importante e relevante. Matheus, Oi. uma pergunta. Então, tipo, elaborar os pontos de lobby, então seria, não sei se é isso que eu estou pensando aqui, talvez construir uma narrativa. Então, por exemplo, os pontos podem ser o material de divulgação ou é, tipo, a ideia mesmo que você vai trocar com essa pessoa que decide? Isso é para ser, tipo, os pontos de lobby, eles normalmente são esse roteirinho da troca de ideia com a pessoa. Ele pode, obviamente, estar incorporado na estratégia de comunicação, nos cards que a gente produz para as redes sociais, pode estar também ali na comunicação com a imprensa que a gente faz sobre aquela causa, mas os pontos de lobby, eles são um roteirinho da coisa que você vai falar com aquela pessoa para pedir, para exigir, para, enfim, para pressionar para uma mudança naquilo que você está se propondo enfim, transformar. E tem um pouco mais disso lá no nosso material de apoio. Eu posso até depois expor ele aqui para vocês terem uma ideia melhor. Esse terceiro ponto, que tem aqui pesquisa do local, que é esse termo entre parênteses chamado scouting, é uma exploração do lugar que você vai fazer sua ação. E falando desse aspecto mais ativista mesmo. Vocês já viram, por exemplo, o Greenpeace, que vai lá em Brasília e abre uma super faixa? Ou faz uma pintura num mural e daí faz uma foto disso. Para isso acontecer, precisa ser feita essa pesquisa do local, porque você precisa entender, por exemplo, qual a legislação que recai sobre abrir uma faixa enorme lá no gramado do Congresso Nacional, ou abrir ou fazer uma pintura na parede da Câmara de Vereadores em São Paulo. O que é que recai sobre isso, pensando um contexto jurídico, mas também pensando como garantir a sua segurança nessa ação de ativismo, né? O Engaja tem muito na essência, e a gente fala um pouco nessa formação de como a gente já fez algumas ações de ativismo, então a gente precisava se preocupar. Quando eu vou fazer uma ação com tomador de decisão, eu preciso estar, por exemplo, ter acionado um grupo de advogados, porque se der ruim, se eu for detido, se eu for ali levado para algum lugar para ser questionado, para precisar prestar um depoimento, eu preciso ter um olhar de proteção dessa pessoa que está fazendo esse ativismo. E considera-se esse processo de segurança para todo mundo que faz ativismo. Assim. Talvez não venha a ser o caso de vocês precisar discutir e pensar dessa maneira sobre o ativismo, mas é um ponto importante para ter em vista. O terceiro tópico dos nossos ingredientes é o ativismo em comunicação. A gente no Engaja é reconhecidamente... já tem uma tradição reconhecida de fazer ações de ativismo, e por isso está aqui nessa apresentação, e acho que vale também como um repertório e referência para vocês entenderem como a gente faz isso. As nossas ações de ativismo, elas são sempre lúdicas, então elas sempre são criativas, usam um elemento artístico, um elemento artesanal, para criar uma situação na qual aquele tomador de decisão, aquela pessoa que a gente está realizando o ativismo, ou não necessariamente uma pessoa, mas um grupo, uma instituição, ela presta atenção no que a gente está discutindo. Então, por exemplo, não sei se vocês viram, mas algum tempo atrás, uma galera fez uma colagem de lambe-lambe, que era o Bolsocaro. Não sei se vocês viram. Que era aquela placa do mercado de promoção mostrando o preço e a inflação dos itens de cesta básica que aconteceram, enfim, nesse governo. E o Bolsocaro era justamente uma ação de ativismo, que é, usar uma ação direta, que é a colagem do lambe-lambe, desses cartazes em espaço público para disseminar uma informação, mas não foi a gente não, Bruninho, mas as pessoas fizeram, arrasaram. Gostaria que eu tivesse tido essa ideia. E justamente isso é uma ação de ativismo. Então, isso é uma ação lúdica que traz uma visualização muito simples e didática. Quando a gente fala que a inflação cresceu no governo Bolsonaro, fica um pouco distante da gente. Mas quando a gente fala do preço do quilo da carne, do preço do arroz, do preço do feijão, a gente vê no dia a dia. A gente come todos os dias isso. Então, a gente consegue entender e relacionar isso com o cotidiano. E o que é um grande objetivo das ações de ativismo é que elas sejam... elas deem visibilidade a uma causa de uma maneira que seja muito facilmente entendida. E para concluir essa parte dos ingredientes, tem o aspecto da comunicação.
A comunicação é um dos aspectos mais importantes e centrais do advocacy, porque a comunicação ela vai dar a dimensão e visibilidade sobre a causa que você está se debruçando sobre. Quando a gente fala de auxílio emergencial, se não tivesse isso, Fernanda, o Engage fez uma campanha sobre a emenda de Kigali, que fala de emissão de gases por ar-condicionado, por refrigeradores, enfim, que a gente sabe que são nocivos para camada de ozônio, e daí a galera fez uma colagem do lambe-lambe nas cidades para mostrar o que era isso e a importância de se discutir isso no Brasil. Já a comunicação tem a ver também com isso, com o lambe-lambe. O lambe-lambe é uma maneira muito fácil de você dar uma informação. O Bruninho, inclusive, participou é um dos coordenadores, junto com a Rafa, de um projeto nosso aqui do Engage, junto com os jovens da biblioteca, enfim, de pensar a importância de discutir racismo ambiental em Parelheiros. E daí a gente fez um monte de lambe discutindo a importância de ônibus eficazes, de uma frota mais eficiente, de pensar, por exemplo, que a boa parte da cidade de São Paulo é abastecida pela água que vem dos reservatórios de Parelheiros. Enfim, poder discutir isso de uma maneira didática e que era de comunicação. Além de, por exemplo, ter post no Instagram, no Twitter, no Facebook, mas também poder disseminar isso a partir de outras mídias, que a gente sabe que muita gente ainda hoje não tem esse acesso constante e cotidiano à internet. Então, como é que a gente também visibiliza as nossas causas para o offline, né? A gente está vivendo muito no mundo online, mas a vida acontece no offline. A vida real está aí fora, e a gente precisa também pensar abordagens nisso. Então, a comunicação, ela é essencial para visibilizar tudo isso que a gente faz. Senão, ela acaba sendo algo que só retorna para a gente, assim. Então, a gente faz uma atividade que a gente não coloca para fora, então ela acaba sendo algo que é só nosso. E não é esse o nosso interesse quando a gente faz um trabalho de advocacy. Tudo ok por aqui, né? Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Por enquanto tá de boa. Ótimo. E agora, eu vou entrar um pouquinho em como o Engaja faz advocacy para poder exemplificar para vocês como essas ferramentas todas, como essa trilha de desenvolvimento de um advocacy, ela acaba se materializando, né? Porque eu estou falando aqui de uma maneira muito subjetiva, muito abstrata, que são essas ferramentas que a gente usa, mas até agora eu não falei de nenhum jeito que a gente faz isso, nem mostrei eles. E aqui a gente, como eu falei, usa essas 3 abordagens para classificar o que é advocacy. Então, o ativismo, o lobby e a comunicação são juntos o jeito que o Engaja faz advocacy. Não significando que eu não possa fazer cada uma dessas estratégias e abordagens separadas. Mas se eu faço elas juntas, ela tem uma dimensão muito maior, porque ela consegue chegar a mais gente, ter mais alcance e gerar mais reflexão em muitas pessoas. No ativismo, a gente tem 2 exemplos muito marcantes para a gente. Aqui, no primeiro, é o troféu Cara de Pau. Essa de azul é a Raquel, ela é uma das fundadoras do Engaja Mundo, que hoje não compõe mais as nossas atividades, porque ela completou 30 anos, enfim. A nossa regra é que aconteça de participar da nossa rede de jovens que tenham entre 15 e 29 anos, pensando que a gente é uma organização feita de jovens para jovens. E isso foi na COP21, na COP de Paris, na Conferência do Clima de Paris em 2015, que saiu o Acordo de Paris, que sempre se fala aí, que o governo dos Estados Unidos queria sair, que retornou, que o Bolsonaro também queria sair, mas que, enfim, é uma discussão muito maior do que esse momento aqui. E essa pessoa aqui é a Isabela Teixeira. Na época, ela era ministra do Meio Ambiente. E, por ocasião dessa conferência internacional que aconteceu em Paris, ela estava fazendo um evento que comprometia o Brasil em encerrar ou combater o desmatamento ilegal até 2030. Sendo que isso é um compromisso que precisa ser feito para ontem. A gente não pode dizer que a gente só vai acabar com o desmatamento ilegal daqui a 10, 15 anos. A gente tem que falar que a gente quer acabar com ele hoje. É um compromisso que precisa ser feito no presente e que, obviamente, vai demorar um pouco para o resultado existir, mas que essa galera já estava querendo empurrar com a barriga para depois, para poder ter essa margem aí de, enfim, não ser cobrado, não ser pressionado.
E a gente teve a grandíssima ideia de fazer um troféu cara de pau para ela, que é esse troféuzinho aí que vocês estão vendo. Se vocês derem uma pesquisada depois no Google, pesquisar Engajamundo Troféu Cara de Pau, saiu na grande mídia, saiu no Catraca Livre, saiu no Globo, tipo, as jovens ativistas do Engajamundo entregam um troféu cara de pau para a ministra do Meio Ambiente. E isso foi muito bom porque inaugurou esse marco do Engaja de fazer ações de ativismo que são lúdicas. E justamente nessa perspectiva, ela estava sendo cara de pau por fazer esse evento pela terceira vez, comprometendo o Brasil, sabe? Tipo, e não ter ações reais. Então, está sendo muito cara de pau esse governo, vamos cobrar aqui, vamos pressionar para gerar um impacto. E foi muito legal, porque isso deu a dimensão de ativismo que o Engaja tem hoje. Então, tradicionalmente, toda conferência de clima, que é a chamada COP, a gente faz uma ação desse tipo, lúdica, para chamar atenção e visibilizar uma causa. Aqui embaixo, isso foi em 2019. Esse era o então ministro da Educação, o Weintraub, que era aquele insano que gerenciava o Ministério da Educação. E esses três aqui são jovens do Engaja. Esse é o Valtinho, essa é a Val e essa moça, não me lembro o nome. Agora, mas eles moram em Alter do Chão, no Pará. E a gente fez um projeto lá, essa galera super engajada, e ouviram boatos que o Weintraub ia passar férias lá. E isso gerou também uma repercussão midiática muito grande. Quando esses jovens foram lá... Nossa, que horrível, Fernanda. Traumas. Sabia que ele ia passar férias lá, e a galera foi, tipo, vamos fazer uma ação, a gente quer falar sobre esse corte de orçamento das universidades, que a gente acha que é um problema, enfim, vamos visibilizar isso. E foram lá onde ele estava jantando, abriram esse cartaz, tiraram uma foto com ele, e isso gerou, gente, uma torrente de loucura e insanidade pro Engaja, assim. Porque esse cara ficou louco nesse dia. Ele pegou o microfone lá do cantor na praça, começou a xingar todo mundo, bateu boca com a galera e tentou, junto disso, pescar a gente do Engaja para estar nessa bagunça, que era essa situação aí de, enfim, denunciar uma questão difícil que estava acontecendo, complexa, e que a gente não concordava. Sendo que o nosso combinado, quando a gente faz uma ação desse tipo, fez a foto ali, que garantiu a matéria, que garantiu o fato acontecer, vaza. Isso também é um aspecto do que eu falei lá da pesquisa do local. Se a galera que tivesse feito a ação não conhecesse essa praça, eles poderiam simplesmente ter ficado ali meio barata, tonta, de dar de bobeira e até, enfim, ter sido agredido verbalmente, possivelmente fisicamente, ter ficado nessa bagunça que foi depois e que gerou uma repercussão horrível, porque ele falou do Engaja, falou que estava sendo perseguido, denunciou isso para o governo federal, a gente teve que remover os nossos voluntários de lá, enfim, gerou alguns problemas que, enfim, são relativos à questão de segurança e que a gente não tinha previsto anteriormente, do tipo, a gente sempre fez ações contra o governo Dilma, depois no Temer a gente ainda fez algumas ações e nunca teve uma resposta como essa. Mas nesse governo Bolsonaro a gente teve sim uma resposta muito negativa e muito autoritária, de realmente ser perseguido, da gente ficar receoso sobre a nossa segurança pessoal. Então, isso é um fator importante de se pensar segurança se alguma ação de ativismo que vai envergonhar um tomador de decisão, que vai fazer um embate com algum tomador e tomadora de decisão, precisa ser bem pensado. Tudo bem até aqui? Alguém tem alguma pergunta? Tá indo, tá tranquilo. Beleza, vou seguir aqui. De novo, o lobby, como eu falei, trazendo para um exemplo mais concreto. A gente realizou, entre 2018 e o começo de 2019, e também o início de 2020, o que a gente chama de Programa da Amazônia. É um programa que forma e desenvolve capacidade de jovens de comunidades tradicionais e originárias lá da região norte, especificamente entre o Pará e o Mato Grosso, que a gente tem essa expansão acontecendo. Mas no Programa da Amazônia que aconteceu no Pará, entre 2018 e 2019, a gente teve os jovens enfrentando um problema muito, muito complexo, assim, que é essa coisa da merenda escolar. A gente sabe que muitos jovens no Brasil, e crianças e adolescentes, na real, dependem da merenda escolar para ter uma alimentação nutritiva de qualidade. E lá, numa das escolas de Alter do Chão, ali das comunidades ao redor,
estava faltando comida para as crianças. Então os jovens disseram, a gente quer fazer algo sobre isso. Então eles conseguiram uma reunião com o Ministério Público para falar e denunciar o descaso do governo em garantir a alimentação saudável dessas crianças e adolescentes que estavam na escola. Isso é lobby. É tipo, temos um problema, temos uma questão, vou falar com uma pessoa que pode responder e que pode, enfim, fazer a diferença, que naquele momento é o Ministério Público que obrigaria o Estado a resolver essa questão. Um segundo ponto aqui de exemplo sobre lobby no Engaje, em 2015 a gente fez essa tour de advocacy em Brasília, antes dessa conferência de Paris, aí que eu mostrei a foto, antes dessa conferência de clima, que a gente foi nos ministérios lá do governo, falando, a gente quer, dentre outras questões, que, por exemplo, no preâmbulo, que é esse documento que abre esse compromisso brasileiro sobre clima, a gente quer que seja incluído populações e comunidades tradicionais e originárias. E acabou entrando, porque a gente, junto com outras organizações, garantiu esse trecho de compromisso do Brasil nessa perspectiva de um compromisso internacional sobre mudança do clima. Isso é lobby, é tipo, ter os objetivos ali, os tópicos do que eu quero debater, e uma coisa importante sobre o lobby e o ativismo é que quem faz o ativismo não faz lobby. Quem faz lobby não faz ativismo. Porque quando você faz o ativismo, você fica visado. Quando, por exemplo, a Raquel entregou o troféu Cara de Pau para a Isabela Teixeira, não foi a Raquel que foi no outro dia bater no gabinete dela e falar, vamos negociar, vamos falar, a gente fez essa ação justamente para dar visibilidade para uma questão que a gente já trata com vocês e que vocês não deram atenção antes. Porque a visão da pessoa ali, a personalização da pessoa, gera um incômodo. É desconfortável você ter sido envergonhado publicamente ali por X ou Y e depois essa pessoa vir falar com você, você não vai querer falar com essa pessoa. Então, quem faz lobby, quem faz advocacy, quem faz ativismo, é uma tática nossa, não acaba desempenhando a mesma função. Então, quando a gente vai fazer isso, tem times e grupos específicos para focarem nisso. Tá. E comunicação, para tentar concluir essa parte com vocês, a comunicação é algo que a gente usa amplamente no Engaja, e pensando também a perspectiva da importância de ter as nossas vozes enquanto jovens ouvida e, enfim, potencializada. Esses são 2 exemplos muito práticos. A gente lançou um documentário que fala sobre a realidade de brasileiros e brasileiras que foram afetados e são afetados ainda pela mudança do clima. Então, conta uma história de uma agricultora do interior do Nordeste, que mora no sertão, que passou um período de cerca de 12 anos. Conta a história de um empresário que perdeu mais de 1 milhão de mercadorias naqueles deslizamentos de terra da região serrana do Rio de Janeiro, quando houveram aquelas chuvas e enchentes. Conta a história de uma jovem do interior daqui de São Paulo, da Ilha do Cardoso, que a comunidade dela foi afetada pela erosão do mar e erosão do rio, justamente pelo aumento do nível do mar. E daí essa família, essa comunidade teve que ser deslocada da onde há 3 ou 4 gerações já estava estabelecida para uma outra área da ilha, que é justamente mais segura e mais protegida. E conta essas histórias a partir de uma narrativa que é a contação de histórias como um artifício para sensibilização. Está disponível no YouTube, recomendo que, se vocês puderem assistir, assistam. É um documentário que a gente tem muito orgulho de ter co-desenvolvido com outras organizações. Aqui embaixo está um exemplo muito comum de coisas que a gente faz para comunicar uma causa, que é a Semana do Meio Ambiente, que acontece, enfim, anualmente, que a gente fez uma parceria com um perfil no Instagram chamado Uma Gota no Oceano, não sei se vocês conhecem, é um perfil ambientalista que fala sobre essa causa, e a gente postava semanalmente, diariamente, na real, questões sobre água, sobre exploração da Amazônia, sobre cidade, sobre sustentabilidade, e justamente nessa perspectiva de promoção da conservação e sensibilização das pessoas sobre o meio ambiente. Tudo bem até aqui? Tranquilo, né? Vou tentar passar um pouco rápido sobre esses 3 pontos, porque eles estão melhor descritos lá no material complementar. Você tem alguma pergunta, Bruninho? Você abriu o microfone? Não, tranquilo. Tá bom. Como eu falei, a segurança é algo que a gente precisa ter muito
muito cuidado quando a gente vai fazer uma ação de ativismo, quando a gente vai se expor dessa maneira. Então, enfim, pensar sempre como garantir que essas pessoas não vão ser expostas, não vão ser rechaçadas. A gente sabe esse rolê do cancelamento na internet, é muito fácil das pessoas serem atacadas, isso faz muito mal para a saúde mental das pessoas, então é importante ter isso em mente se a gente vai fazer alguma ação de ativismo. O timing é nada mais, nada menos do que a atenção sobre as oportunidades. O que isso quer dizer? Às vezes eu planejo uma ação para fazer com a Câmara de Vereadores de São Paulo daqui uma semana, mas eu posso cruzar com o vereador lá aqui na minha rua, ou no mercado. E daí eu posso abordar essa pessoa e dizer, vamos trocar uma ideia, eu queria ter uma reunião com vocês para falar de um projeto. E daí isso é timing, isso é a oportunidade de tempo ali que se apresenta. Ela não necessariamente é algo que está planejado, mas que pode fazer a sua ação, a sua atividade ter uma virada e ganhar uma dimensão maior do que você imaginava. O terceiro ponto é pensar o impacto, pensando quem e como você quer impactar as pessoas. Então qual é o grupo que eu vou desenvolver essa ação, para onde é que eu estou colocando esforços para ela ser replicada ou para ela ser consolidada, para ela ser publicizada. Então isso tem a ver com impacto e tem a ver também com o processo de comunicação e a dimensão que isso toma. O tempero especial que eu falei é a criatividade, gente. Ela faz completamente a diferença quando a gente pensa essas abordagens mais lúdicas sobre as nossas ações. Por exemplo, o troféu Cara de Pau, que foi feito um troféu mesmo, a gente fez um púlpitozinho, botou lá uma árvore cerrada, só o toquinho e tal, para contar essa história. Então, esse tipo de abordagem, ele pode muito favorecer essa perspectiva lúdica, que às vezes você faz uma brincadeira, você solta um meme, alguns memes, por exemplo, que a gente usa tanto para falar de questões tão complexas e sérias, eles são essa criatividade, esse tempero especial, que torna especial, de fato, essa abordagem. Então, pirem nas ideias mesmo, se vocês forem pensar em como fazer uma ação, de como pensar esse advocacy, sejam também sem limites, assim. Depois vocês vão afunilando, vocês vão amarrando ali, dando forma, mas também se permitam criar e é aonde mais longe vocês forem, melhor, porque vocês conseguem esticar, expandir, estressar esse tecido até sair algo que realmente faça sentido para essas ações. Então, a criatividade é um ponto muito importante de pensar advocacy. E, por fim, uma parte da conclusão dessa formação, que é de que eu convido vocês a pensarem a forma de fazer a advocacy de vocês. Vocês vão receber esse material complementar, ao qual vocês vão ter super detalhamento sobre esses conceitos todos que eu apresentei até aqui. Então, vocês vão poder ter algum arcabouço já para pensar quais ações vocês querem desenvolver nos seus territórios, a partir de que causa, a partir de que problema, com qual abordagem, pensando a comunicação, pensando como mobilizar a gente para participar disso. Então, acho que essa parte da minha apresentação já encerrei, e daí a gente abre para a gente ficar trocando ideia agora. O que é que surgiu de reflexão para vocês, de ideia? Eu vou falar, então. Eu curti muito, assim, eu acho que já conhecia, né, o trampo de vocês do Engaja, já conhecia o Matal já há algum tempo, mas aí a gente vai olhando e cada vez mais vai se surpreendendo, né, com a criatividade, né, de vocês. Eu acho que tem um elemento muito bacana, acho que esse elemento, né, criatividade é um elemento muito importante, porque às vezes quando a gente pensa em advocacy, em incidência política e tal, a gente está muito envezado, né, a gente só olha pelo viés de ocupar as ruas, sabe, de ir diretamente na câmera, na câmera e tal, que eu acho que são atividades, são elementos importantes, né? Mas cada vez mais tem visto, né, como as redes, a criatividade, a arte e outros elementos também têm desempenhado um papel muito importante, né? Não só para atrair os jovens, né? Porque tem essa ideia de que jovens não se interessam pelos temas importantes que estão acontecendo no mundo, mas principalmente como essa criatividade, esses elementos também alcança outras pessoas que talvez ocupar a rua por si só não atingisse, saca? Então, acho que isso, para mim,
é o que me salta os olhos, assim, que me chama muita atenção. Não sei, pra galera aí, o que a galera acha. É isso, galera. Quero ouvir vocês também. É uma troca, é um diálogo. Eu queria comentar que eu achei muito interessante a forma com que vocês se organizam de um jeito estratégico para lidar com, enfim, questões que poderiam travar esse processo. Então, eu acho que aí é uma série de expertises mesmo que vocês foram construindo a partir de diversas experiências muito significativas e é muito interessante, assim, eu estou aqui tentando assimilar todas as coisas, todas as informações e adorei conhecer essa receita que vocês construíram tão bem. Obrigado, Juliane. Acho que é isso, e também potencializando esse comentário do Bruninho, é isso, às vezes a gente tem tantas possibilidades de agir, mas que a gente é tão poluído por o jeito que as outras pessoas fazem, que aquela outra agência, que aquela outra galera está fazendo, e tipo, eu quero replicar, que às vezes a gente perde essa conexão com o local, sabe? Tipo, às vezes tem tanta potência ao nosso redor, eu tenho tanta vontade de criar algo, de desenvolver algo, mas eu acabo ficando meio tipo, mas como é que eu faço isso? Justamente porque essas informações são muito mais complexas de chegarem a todo mundo, e acho que isso também é uma missão nossa, né, de poder democratizar essas ferramentas, porque se todo mundo tiver acesso a isso, eu garanto que a gente pode pensar um mundo muito melhor, com muito mais qualidade, a partir dessa ação e desse desenvolvimento nosso, assim. A Fernanda fez um comentário bem interessante, né? Que seria incrível se tivéssemos aulas como essa no currículo escolar público. Verdade, né? Não sei se no particular, talvez no particular tenha, né? Mas não sabemos, né? Mas acho que seria isso, né? Isso seria bem interessante. Mas é uma coisa também que eu acho que é um elemento que você já trouxe também, eu acho que é isso também de como também vocês se conectam com os temas do cotidiano, né? Como você torna aquilo que é, por muitas das vezes, para os adolescentes, para os jovens, para as pessoas que também estão na vida tão louca, né? Que pega lá uma notícia do jornal, vê o Jornal Nacional e de vários conceitos que não tem nada a ver com o cotidiano e se tornam lúdico e que se relacionam com o cotidiano. Então, acho que isso é uma estratégia, nossa, ímpar, né? Que é para todo mundo, tanto para quem é jovem, tanto que é para geral, né? Então, acho que isso é uma coisa que é legal ouvir e saber também. Foi mal, Gabs, acho que você ia falar alguma coisa, eu logo entrei. Oi, não, tô com a câmera fechada aqui por conta da internet, gente. Não, mas esse comentário da Fernanda é muito interessante, né? Apesar da gente ter algumas entradas pela BNCC, né, para discutir a base nacional como curricular, a gente tem algumas entradas para discutir esses temas. O que a gente não tem são profissionais que de fato estão articulados com uma formação, né, que possam oferecer isso para os alunos, para as alunas, alunos, enfim. Porque, por exemplo, até o próprio debate sobre direito à comunicação, sobre educação midiática, ela está prevista na BNCC, né? Mas a gente, infelizmente, ainda não consegue colocar isso em prática. Super, acho que isso é até algo importante ser colocado assim. Uma outra organização chamada Politize, não sei se vocês conhecem, que é um portal sobre educação política no Brasil, eles conseguiram, desde do ano passado, eu acho, conseguir desenvolver um projeto com algumas secretarias estaduais de educação, inclusive aqui de São Paulo, se eu não me engano, para estudantes do médio, para poderem ter dentro do currículo escolar essa perspectiva de educação cívica e política. Então, é tipo pensar o que é o Congresso Nacional, como participar, fundamentos constitucionais, sabe? Tipo, poder munir a galera desse conhecimento que normalmente não acontece e que é extremamente importante para a gente poder saber dos nossos direitos, saber como agir, saber quais os caminhos e se tornar um cidadão crítico, né? Que daí, eu vou citar uma fala do Darcy Ribeiro que fala que a crise na educação
no Brasil não é uma crise, é um projeto, justamente para a galera ser alienada, não conseguir visualizar as questões como possíveis de serem transformadas, né? Então, eu acho que isso reverbera muito nesse momento que a gente está vivendo, assim. E aí, e a turma de Parelheiros achou o quê? Faz sentido? O que vocês estão pensando? Oi, gente, Bianca aqui de Parelheiros, tudo bem? Estava esperando o caminhão do som passar. Assim, eu já acompanhei, acho que em algum momento na biblioteca, Caminhos da Leitura, a galera do Engaja Muito. Para mim é, tipo, muito legal estar aqui com você, Matheus, prazer. E, assim, várias ideias na minha mente, assim. Fico feliz por identificar questões de mapeamento. Enfim, a gente costuma aqui em Parelheiros mapear os pontos luminosos. Mas também eu achei muito interessante essa questão do oponente, né? E é uma outra visão, assim, muito bacana. E eu consigo me identificar muito com as questões do mapeamento, do objetivo, da causa. Temos tudo isso, né? Mas eu acho que o desafio mesmo acho que trazer para as pessoas, trazer para a comunidade, fazer com que a comunidade esteja caminhando do nosso lado também. E eu acho que são essas ações que você mostrou, são ações assim incríveis que podem, tipo, engajar. Acho que não só essas questões políticas mesmo, mas também a própria comunidade, para a comunidade estar junto também nessa, sabe? Eu acho que, nossa, muita coisa vem à minha cabeça agora, assim, eu estou processando tudo, e eu já estou ansiosa para o próximo encontro, e eu quero logo ver esse material e tudo, porque as ideias estão turbilhando aqui na minha cabeça nesse exato momento. Sim, inclusive, não sei se mais alguém vai falar alguma coisa, mas aproveitando também isso que a Bianca falou do próximo encontro e tal, tem esse evento aqui, né, esse encontro, surgiu a partir dessa agência de comunicação comunitária, que é um projeto novo, uma agência nova que está surgindo agora em Parelheiros, né, com todos os grupos e os times de projetos parceiros que já acontecem lá na região. E no nosso seminário de abertura dessa agência, a gente convidou algumas pessoas do território para a gente debater um pouco, né, sobre o tema de comunicação, desenvolvimento sustentável e essas coisas todas. E a gente percebeu que uma estratégia que a gente precisa assumir é começar a trocar ideia também com essa galera, né, com as grandes empresas, com os ativistas, com todo mundo que vive discutindo desenvolvimento sustentável, né? Como que a gente cria uma estratégia de comunicação, uma narrativa, um lobby, para as pessoas também começarem a olhar para Parelheiros e falar, olha, talvez não, com certeza pensar desenvolvimento sustentável em Parelheiros, pensar comunicação, pensar internet, pensar acesso, é um jeito também de servir de exemplos para outros territórios e outras realidades complexas aqui na cidade de São Paulo. Então, já fica aí o convite também para a galera que está aqui com a gente e tal, para ajudar a gente a pensar essas estratégias, a pensar esse advocacy, também vai ser um pouquinho das questões que provavelmente a gente vai trazer no nosso próximo encontro. Mas era só isso, só para compartilhar. Legal, e acho que, Bruninho, isso é um dos principais desafios de se discutir sustentabilidade, que é justamente trazer para a ótica local o que é que essa desgraceira dessa agenda da ONU tem a ver com o meu dia a dia, sabe? É um monte de objetivo, são 17 objetivos, mais de 300 metas, mais de 400 indicadores. O que é isso para minha vida real, sabe? Tipo, como eu aplico isso, como eu reflito sobre isso no meu dia a dia, o que isso sequer tem a ver comigo. Eu não fui lá na conferência da ONU para descobrir isso, eu não acompanho essa agenda. Isso é algo que foi ratificado, que foi ali validado pelos países, mas que faltou realmente planejar como isso seria gerido para a população em geral. E se as pessoas não sabem nada sobre isso, é muito difícil do governo dizer, gente, vamos lá, melhorar a vida de vocês completamente o tempo todo, sem ser pressionado, sem ter a sociedade civil
discutindo isso, sem realmente pensar maneiras de acessibilizar esse conhecimento, né? E é isso, tipo, não é para pensar no território como é que deixa-se, por exemplo, de se consumir plástico no mundo. Obviamente é uma preocupação importante, mas quais são as maneiras que eu tenho de conscientizar e sensibilizar as pessoas de que é melhor, por exemplo, ao invés de comprar a garrafa de Coca-Cola de 2 litros, eu comprar a retornável, porque eu emito menos resíduo, eu gero menos resíduo. E, obviamente, isso é um pensamento muito também reducionista sobre ações reais que podem fazer a diferença, sabe? De você ajudar alguém na sua comunidade a, sei lá, a ir para a escola, a pessoa se organizar politicamente, a panfletar sobre alguém que tem uma proposta no território que é melhor para o território, faz muito mais sentido que a gente ficar elaborando sobre como fazer aqueles 17 objetivos entrarem na cabeça das pessoas. A gente vem falar com as pessoas reais, que é, de novo, aonde que a gente precisa transformar as coisas, né? E não como as pessoas são as responsáveis. Sei lá, todo ano tem crise hídrica, todo ano vai faltar água. Mas ninguém está falando que é o agronegócio que está consumindo 70% da água no Brasil. Mas fala para a gente, escove o dente sem a torneira aberta. Beleza, é uma atitude individual importante, mas que não é a grande responsável para a gente estar vivendo a crise hídrica no Brasil, né? E daí, quando a gente não reflete sobre isso e não potencializa essa discussão para as outras pessoas, todo mundo fica sendo culpabilizado por isso. Ai, a dengue, bote terra no vasinho da planta. Mas se não tem obra para melhorar o saneamento básico e tirar aquele córrego que está poluído, que está cheio de lixo, que está cheio de resíduo, sem ser resolvido desde que minha avó era criança, não adianta falar de terra no pratinho, se não tem uma perspectiva de uma melhora de infraestrutura. Então, esse tipo de informação, ela é omitida pela mídia, omitida pelos governos, porque é fácil. É tipo, gente, façam aí o que vocês precisam fazer e a gente vai continuar de boa aqui. A Globo, esse tempo todo, mostrando aí o agro é pop, e faz um especial sobre vozes dos indígenas que precisavam ser potencializadas e colocadas em questão. Beleza, é importante esse lugar também. Mas a política que você está fazendo em publicidade é completamente oposta a isso. É o agronegócio que está matando as pessoas na Amazônia. Então, sabe, tipo, são essas reflexões que elas precisam de um desenvolvimento crítico de percepção e que se a gente não potencializa isso dentro de casa, na escola, nas comunidades, a gente vai viver para sempre uma vida achando que quem vai resolver os nossos problemas são quem está lá. Não, se a gente não pensar a partir daqui, se a gente não elege candidatos e candidatas e candidatos em geral que falem sobre a nossa comunidade, sobre as nossas identidades, não adianta. A gente vai ter um monte de velho rico que está lá no poder há sabe-se lá quantos anos. E falei um monte. Não, é isso, trouxe várias coisas. Teve uma coisa também que eu vi, que eu até sei que o pessoal do Engaja também está envolvido, mas outras organizações ambientais também, foi daquela ação na justiça que essa turma entrou, né, quando o Coiso estava lá nos Estados Unidos, né, e que começaram a chamar de pedaladas climáticas, né? Então, acho que isso também é muito interessante, né? Essa visão do macro, né? Essa importância e esse reconhecimento da incidência política, de fazer o lobby com os atores e atrizes que tomam a decisão, mas também como depois vocês decifram e voltam para o pé na comunidade, né? Para o pé no chão, vai lá e troca ideia com os agricultores. Então, acho que isso que é o diferencial, né? Não é fácil, né? Claro que vocês têm uma trajetória, têm anos de experiência, mas é legal que também ajuda a gente a se inspirar também como a gente trabalha esses temas, né? Porque, por exemplo, vocês trabalham temas socioambientais que sofrem um monte de preconceito, né? Lá vem o pessoal ambientalista, a gente trabalha com literatura, direito humano, questões raciais, então são sempre esses temas que têm muitos paradigmas ainda a serem enfrentados, né? Então, acho que esse jeito lúdico, essa compreensão ampla, mas o pé no chão é importantíssimo, sabe? Essa conexão com a realidade. Então, era só isso. Eu também falo demais. E a gente teve um comentário aqui no chat, deixa eu ver de quem é. É da Kathleen, que é de pensar isso sobre a comunidade. E eu acho que é isso, tipo, já também me coloco à disposição da gente continuar fazendo essas trocas, sabe? Tipo, pode não ser a partir dessa facilitação pelo Bruninho,
Enfim, se vocês quiserem meu contato para trocar uma ideia, pensar alguma ação, pensar algo, a gente pode justamente focar nisso. Talvez até esse grupo aí da inscrição, que está todo mundo, eu estou lá também, se vocês tiverem dúvidas, perguntas, vamos construir junto, assim, além de um interesse institucional e estratégico para a gente poder discutir isso com vocês que estão na ponta, falando com a comunidade, mobilizando a base, é também um interesse pessoal. Eu, tenho um monte de conhecimento e de nada ele serve se ficar só para mim, se só ficar para os meus pares, é para falar com vocês mesmo que isso existe. Então, o que vocês quiserem, pensar de coisa junta, pensar de abordagem. Infelizmente, a gente está nesse momento que a gente não pode se encontrar, mas a internet pode facilitar isso, né? Da gente começar a pensar algo e quando a gente puder se encontrar, fazer uma ação, fazer um projeto junto, que eu acho que é o nosso grande objetivo aqui também. Alguém mais para fazer perguntas? A gente já está indo para quase para o fechamento, né? Que vai, como é de fechar umas 15h30, mas talvez a gente acabe antes, alguém. Mas é um momento, vamos aproveitar uma pausa, vai ter um segundo encontro, mas acho que agora também é um momento para a gente compartilhar as ideias, o que está sentindo, o que está pensando, sem regras, sem lei, tudo nosso. Matheus, eu tenho uma dúvida, Bianca, aqui. Como vocês avaliam a conclusão da ação? Sim, os resultados. Como é feito isso? Nossa, ótima pergunta. Obrigado por fazer isso. A ideia de pensar a avaliação da ação, ela precisa ser... Por isso que a gente pensa no objetivo a partir dessa ferramenta do SMART. Lembra que eu falei que ele precisa ser específico, mensurável, passível de ação, realizável e com marco temporal definido? Porque isso também me dá a pista de como eu consigo mensurar ele, de como eu consigo avaliar, de como eu consigo acompanhar. Por exemplo, essa coisa do auxílio emergencial. Quando eu chegar ao final de 2021, eu vou poder avaliar se eu conseguir, junto com a Câmara de Deputados, o Senado, os movimentos da sociedade civil, se eu conseguir atingir aquele objetivo, que era o de conseguir votar e aprovar o auxílio emergencial de R$600. Então, é justamente esse processo todo, e obviamente aí no meio tempo, sempre reavaliar, a minha ação de comunicação está gerando engajamento, está tendo alcance, está gerando impacto? Não, então vamos pensar, reformular, vamos perguntar à comunidade o que é que a galera gostaria de ver, como gostaria de ver, quais os caminhos e abordagens que seriam mais interessantes a serem colocados aqui. Então, eu acho que a partir de cada ação, e acho que também, reforçando isso que o Bruninho falou, esses materiais complementares que vocês vão receber, que eu acabei de enviar para ele, vão poder dar uma pista de como vocês constroem melhor as ações com os detalhes, e no próximo encontro a gente pode, falar sobre as ideias que vocês tiveram a partir disso. Quero criar um projeto de hortas comunitárias aqui num terreno próximo do lugar que eu estou trabalhando no projeto. Tá, mas qual o caminho que eu preciso para fazer isso? Vamos pensar o passo a passo, as etapas, enfim, podem usar isso de mim. Acho que esses 2 encontros são uma abertura de portas e oportunidades para a gente trabalhar e colaborar junto, assim. Então, já me coloco à disposição também para trocar ideia com vocês no futuro sobre essas ideias que vocês possam ter. E, Bianca, pensar essa avaliação e esse desenvolvimento e monitoramento ao longo do trajeto, assim. Não tenham medo de errar. Eu acho que é isso que eu queria também trazer de mensagem. No Engaje, a gente tem essa política, assim. Nada é certo e nada é errado. Tudo é possível, sabe? Então, vamos pensar algo junto e tocar isso, que eu acho que tem muito potencial da gente fazer muitas coisas legais juntos, e juntas, e juntos. Então, gente, eu acho que se ninguém mais tiver nenhuma pergunta, mais nenhuma observação a ser feita, eu acho que agora o nosso grupo do WhatsApp vai estar aberto também para discussões, para compartilhar material, compartilhar as redes sociais. Então, eu acho que é isso. Eu queria agradecer o o Gabi quer falar? Não. Quero. Então, eu queria agradecer... então vai lá, fala aí. Rapidinho, só também uns avisos. Eu vi que teve uma galera que estava participando, mas não havia sido inscrita. Só para garantir também o certificado e a presença, se puderem entrar no grupo de WhatsApp, dar um alô para a gente, tá bom? E aí a gente registra a presença de vocês. Como o Bruninho falou no começo, essa é uma ação da Agência de Comunicação Comunitária
está sendo apoiada pelo Projeto Vai, e é bastante importante para a gente esse monitoramento e essa presença registrada, tá bom? Aí dá um alô para a gente lá que eu adiciono vocês à lista de presença. E é isso, gente. Então, Matheus, mais uma vez, gratidão pela parceria e ter estado aqui com a gente. Então, gratidão a cada uma e cada um de vocês que estão aqui com a gente. Então, esse é o primeiro encontro desse nosso papo, que é a final, que é a de Vox. Então, nosso segundo encontro vai ser mais esse, né? Tipo, a gente vai receber o material lá no grupo, a gente dá uma olhada, dá uma lida, e nesse segundo encontro a gente discute e reflete sobre mais essas ideias que a gente teve a partir desse material e a partir dessa conversa. Então, estou bem feliz de estar cada vez mais próximo do pessoal do Engaja, do Mataus, e que espero que esse grupo aqui, essa rede também se fortaleça e a gente construa muitas coisas juntos. Então, gratidão, até o próximo encontro, que é dia 16, nesse mesmo canal e nesse mesmo horário. Então, conto com a participação de vocês e convidem também outras pessoas, tá? Mesmo que não tenham participado dessa primeira conversa, pode colar no nosso segundo encontro. Obrigado, gente. Foi uma honra. Vocês são mara e acho que daqui a gente vai fazer muitas coisas legais florescerem.